Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 20 de outubro de 2024. F-16, os aviões de caça F-16 vão poder atacar a Rússia em profundidade. Caos toma conta do exército russo na província russa controlada pela Ucrânia de Kursk. Drones da Ucrânia atacam uma fábrica militar russa de microeletrônicos. A Ucrânia repeliu ferozmente os russos no teatro de operações. E quero falar também sobre a morte de um brasileiro ocorrido durante essa semana no teatro de operações da Ucrânia. Os F-16 da Holanda foram autorizados a serem usados em profundidade nos ataques contra a Rússia em território russo. Isso aconteceu agora, durante essa semana. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa da Holanda. Aqueles F-16 que foram doados pela Holanda, a Holanda autorizou. Alguns desses países não autorizaram ainda, não sei se vão autorizar, eu acredito que vão seguir o exemplo, porque o Biden, em geral, não tinha autorizado. E originalmente a fabricação dos F-16 é americana. Mas não houve nenhum obsta, eles até esperaram para ver se o governo americano ia se manifestar contrariamente, mas não se manifestou. Eles anunciaram no dia 17, ou seja, há 3 dias atrás, e já está anunciado também no site do Ministério da Defesa da Holanda. Então agora os F-16 vão ter mais trabalho, porque eles eram uma daquelas armas que tinham limitações de atuação. Agora, pelo menos os 6 da Holanda não terão mais. Esperamos que produzam muitas baixas materiais e mesmo não materiais contra o exército russo. É uma notícia interessante, é uma notícia muito boa, que só traz alegria para a Ucrânia. Um caos toma conta do exército russo em Kursk, mas não é só em Kursk. Estou usando aqui uma matéria, não vou divulgar o nome, eu falei com um blogueiro russo, inclusive. Ele esteve em Kursk, esteve entrevistando as tropas russas. Esse blogueiro está conversando com algumas pessoas que estão muito, vamos dizer, céticas, até ficando, ou mesmo contrárias ao ditador russo, pela atuação de uma maneira geral no teatro de operações da Ucrânia e também em Kursk. Mas esse caos, ele esteve em Kursk, mas segundo ele relatou, também está acontecendo na Ucrânia. Ele diz que agora que é uma época que já está frio, está chovendo muito e vai ficar pior a temperatura, o tempo vai ficar muito pior. As tropas russas estão reclamando da falta de assistência, ou seja, a retaguarda, eles chamam como a retaguarda, que seria a logística, né, não está providenciando para eles coisas básicas, tais como cuecas quentes, meias, coturnos quentes de borracha por causa das chuvas. Então eles estão reclamando. Não sei como é que é esse negócio dos calçados russos, mas é como ele colocou. E eles com isso estão sofrendo muito já, porque está chovendo e as trincheiras estão alagando, e eles estão ao tempo. Ele também fez uma crítica ao ministro da Defesa, e também fez uma crítica, que é o Andrei Beluzov, e fez uma crítica ao comandante do exército, que é o chefe do Estado-Maior, que é o general Valery Gerasimov. Ele disse que, e falou inclusive ao vivo no blog dele, que é normalmente um blog que fala pró-Rússia, criticando essas duas figuras, dizendo que eles deveriam dar maior atenção às necessidades das tropas, e que isso ajuda eles a perderem a guerra e a perderem a iniciativa, por falta de apoio. Mas na realidade, o que ele concorda comigo é que está faltando dinheiro, principalmente para colocar todos esses suprimentos para todas as tropas que estão no fronte ucraniano,
que devem estar hoje em torno de 500 mil, talvez menos até, por causa das grandes baixas, extremas baixas que o exército russo está sofrendo, e que ele concorda que as baixas russas divulgadas são verdadeiras e que as baixas do exército russo são muito maiores do que as baixas do exército ucraniano, que procura sempre preservar, fazer operações em que preservem a vida do seu pessoal. Nem sempre é possível, e os ucranianos também têm mortes, e muitas vezes muito violentas, horríveis e sofridas. E também houve um ataque a uma fábrica de produtos microeletrônicos na cidade russa de Bryansk. Essa cidade russa tem essa fábrica já há muitos anos. Ela está atendendo agora os produtos militares e ela fabrica componentes importantíssimos para o míssil Iskander, que é um míssil russo, supersônico, não, é hipersônico. É um míssil hipersônico que está andando a 3.000 km por hora, não os 9.000 propagandeados pelo ditador russo antes deles ser postos em operação. Mas mesmo com 3.000 km por hora, é um míssil muito rápido, em questão de minutos ele chega, dependendo onde estiver, no território russo, até o alvo dentro da Ucrânia. E isso é uma perda muito grande. A fábrica foi incendiada, foi um ataque feito com drones, que levavam uma quantidade grande de explosivos, e esse fogo, até agora há pouco de madrugada, estava ainda consumindo a fábrica, e os bombeiros não tinham controlado toda essa situação da fábrica que foi atacada pelos drones da Ucrânia. No teatro de operações, a Ucrânia repeliu ferozmente as investidas do exército russo, e foram batalhas muito pesadas, batalhas muito violentas, com mortes muito violentas, de acordo com como me foi relatado. No dia 19, que foi ontem, né, esses ataques russos, esses confrontos, foram bem menores do que na sexta-feira, no dia 18, que foram quase 200 ataques. E no dia de ontem foram 138, mas também muito violentos, principalmente na região da cidade de Kurákio, onde eles atacaram 50 vezes, mas não tiveram sucesso e foram repelidos pelos ucranianos. E no dia 19, né, os russos lançaram, além desses 138 ataques, eles lançaram também 97 ataques aéreos com bombas guiadas e também 607 drones russos que foram abatidos, segundo informações que eu obtive, foram destruídos, abatidos. Não, os drones não atingiram os seus alvos. Os russos lançaram apenas 3 foguetes que também foram destruídos no teatro de operações. Ou em Kharkiv, especificamente, eu quero comentar, nas cidades de Volchansk e Staditya, que vocês já devem ter ouvido falar em tantos vídeos que a gente falava quando estava tensa a situação na região de Kharkiv. 74 militares russos perderam a vida tentando romper as defesas em Volchansk e Staditya. E foram todos repelidos, todos esses ataques, eles não conseguiram pegar as posições ucranianas. Em Toretsk, né, eu faço questão sempre de falar em Toretsk, porque a situação lá sempre é crítica, mas ontem, no sábado, 4 ataques apenas, e eles usaram ativamente a aviação. Então eles atacaram mais com aviação e menos com tropa, apenas com 4, e eu não tenho relato das baixas do inimigo russo, inimigo da Ucrânia, nesses dias, né, nesse dia de ontem. Em Pokrovsk, eles atacaram 3 vilas, mas atacaram 24 vezes. São vilas que fazem parte do cinturão de defesa da Ucrânia. E foi muito violento em Pokrovsk, eu recebi o número de baixas dos russos, 214 russos foram aniquilados nesses combates, nessas 3 vilas da região de Pokrovsk.
eu quero aqui agora lamentar a morte de um compatriota nosso, um brasileiro que nem nós, que era voluntário na Ucrânia e que veio a falecer numa operação de combate no teatro de operações da Ucrânia, na região de Donetsk. Ele fazia parte de um batalhão, que era um batalhão de assalto, e um grupo menor da companhia dele, tropa de elite, ele participava das tropas de elite, foi destacado para fazer uma operação nas linhas russas, uma infiltração e sabotagem nas linhas russas. E ele veio a falecer, resultado de que pisou numa mina. É muito lamentável isso. O nome dele é Bruno Barros Melo. Ele é natural do Rio de Janeiro e o apelido dele entre a tropa era Samurai. Era tido como um bom soldado, segundo seus comandantes, um soldado exemplar, tanto que era sempre escolhido, e ele era voluntário, aliás, não era nem escolhido muitas vezes, ele era voluntário para essas operações arriscadas. Ele pisou na mina, foi impossível resgatá-lo, porque eles já estavam na porta quando aconteceu isso, das tropas russas, e ele perdeu as duas pernas. Então foi impossível resgatá-lo. Talvez se ele fosse resgatado, ele teria sobrevivido, porque ele ainda agonizou 2 dias, e os russos, ao contrário do que fazem os ucranianos, não pegaram ele como prisioneiro e levaram para um hospital russo. Aliás, os russos muitas vezes não fazem isso nem com o pessoal deles. Tão grande a sanha assassina desse exército russo de terroristas. E ele agonizou 2 dias, quando veio a falecer. Minhas condolências à família, minhas condolências aos amigos na linha de frente do batalhão dele, que sentiram muito a morte dele. Ele faleceu, ele ficou 2 dias agonizando, ele faleceu quinta-feira. E próxima passada, eu peço também a vocês oração pela alma do nosso samurai, Bruno Barros Melo, natural do Rio de Janeiro. Deus abençoe a alma dele. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Não esqueçam do like. Inscrevam-se. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outro canal. Tenho certeza disso. E muitas vezes nem na rede da mídia tradicional. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.